experiência no setor de energia, mas eu fiz a questão de fazer um breve resumo aqui, até porque nós queremos conhecer e aprender com ele o caso de sucesso aí da Anglo América. Então, o Alfredo é gerente geral de energia e utilidades da Anglo América, atua há 10 anos no grupo, e dentre as suas atribuições, a área de gerenciamento de contratos, portfólio de energia, desenvolvimento de negócios de geração e renováveis, planejamento integrado de recursos, desenvolvimento de estratégia de contratação em 3 regiões globais da Anglo América. Opera com a América do Sul, Austrália e África do Sul. Boa tarde a todos, boa tarde, Alfredo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. A palavra é toda sua, por favor, esteja à vontade para a sua apresentação. Muito obrigado, Tânia, pela apresentação. Eu agradeço, em nome da Anglo América, a gentileza do convite da FIENG, pela oportunidade de dividir com vocês algumas experiências nossas nesse sentido, porque esse assunto é realmente um assunto de grande relevância, né, que a gente acredita, e vem bem no contexto do momento atual que a gente está vivendo, né? E, para isso, não sei se todos conhecem a Anglo América, eu vou falar só uma breve introdução de quem é a Anglo América, né? Então, a Anglo é uma empresa de mineração global, né? Que ela tem sede em Londres, né? E a gente opera em quase todos os continentes, América do Norte, América do Sul, Austrália e África do Sul, com uma diversidade de commodities muito grande, né? Então, a gente... todos os produtos que são ingredientes essenciais, né, no aspecto da vida moderna que temos hoje, né, a gente explora, né? Então a gente vai desde o diamante, né, que é do grupo De Beers, cobre e platina, minério de ferro, carvão metalúrgico e carvão térmico, né, e níquel e manganês e fertilizantes, né? Estamos localizados em quase todos os continentes, como eu disse, né? No Brasil, a gente está há mais de 50 anos, né? E hoje aqui nós temos 2 unidades de negócio, né? Que é a minério de ferro e níquel. E a minério de ferro é o projeto Minas Rio, né? A mina de beneficiamento fica localizada em Conceição do Mato Dentro, uma estação de bombas de Santo Antônio do Grama, e a filtragem e o porto lá em São João da Barra, né? Para isso, hoje a gente transporta o minério utilizando o mineroduto, né? Então, a nossa matriz energética, vocês vão ver que ela tem uma diferença muito grande em relação às mineradoras, né? Porque a gente usa energia elétrica para transportar o minério. Nós temos uma capacidade nominal de 26,5 milhões de toneladas e a gente consome em torno de 1,1 gigawatt-hora ano, né? Que é em torno de 120 megawatts médios, né? Só para vocês terem uma ideia da dimensão do mineroduto, né? Então, mina Conceição do Mato Dentro aqui, né? O beneficiamento. Nós temos uma estação de bombas bem aqui no meio, em Santo Antônio do Grama, uma estação de válvulas antes de descer a Serra do Rio e terminamos lá no Porto do Açu. São 529 quilômetros de mineroduto, né? E também temos operações de níquel, né? No estado de Goiás, né? Em Codemim, Niquelândia e Barro Alto. São 2 plantas com capacidade total de 44 mil toneladas de ferro-níquel ano, né? Consumimos 2,2 milhões de megawatt-hora por ano, que é em torno de 220 megawatts médios. E 2/3 do consumo de eletricidade da Anglo América no Brasil está localizado nessas unidades, né? E devido à especificidade da nossa matriz energética, né, a energia elétrica ela tem um fator muito importante no custo operacional, e ele pode variar entre 25% e 30% do nosso custo de operação. Daí a importância da gente ter uma estratégia de energia bem elaborada e muito bem definida, em que a gente tem que estar sempre aprimorando e sempre pensando, acompanhando se a gente está atualizado, porque realmente dentro dos dezenas de milhares de itens de custo que nós temos, só a energia elétrica é responsável por quase de 25% a 30% do nosso custo de operação, né? A Anglo, nós temos um compromisso que a gente chama de Burning Ambition, né? que temos um target bastante desafiador no quesito de redução de carbono, né? Então, nós temos metas que são bem desafiadoras, né? E que a gente
pretende estar, em 2030, reduzindo o nosso consumo de energia em 30%, pelo menos, e reduzir nossos gases de efeito estufa também em 30%. Isso equivale a dizer que nosso objetivo é ter pelo menos 8 unidades no mundo completamente neutras em carbono. E nós temos a nossa visão de operar minas neutras em carbono em 2040. Eu quero até destacar aqui que eu nunca vi nenhuma mineradora no mundo que tem uma meta tão desafiadora de estar totalmente neutra na emissão de carbono em 2040. A grande maioria está lá para 10 anos à frente disso aí, né? E isso é uma coisa muito importante dentro da nossa visão estratégica de futuro, né? Então, e para isso, né, eu não posso falar de autoprodução sem dizer que, para a gente desenvolver o nosso projeto de autoprodução, a gente tinha que ter uma estratégia de contratação de energia, né, muito bem definida, né, em que a autoprodução ela faz parte da estratégia do grupo de contratação de energia no Brasil e em outros lugares do mundo, né? No Brasil, especificamente, o que a gente buscava no desenvolvimento da nossa estratégia, né, são esses 4 pontos fundamentais que a gente acha para tomada de decisão, né? Que é preço, flexibilidade dos contratos, né? Com um custo de energia cada vez crescente, né? A gente tem que ter uma atenção importante nesses itens, né? A confiabilidade do suprimento e a sustentabilidade, tanto sustentabilidade do ponto de vista ambiental, quanto sustentabilidade e previsibilidade de custo futuro, né? Então, assim, é essencial, né, uma busca constante de inovação e criatividade para a gente poder estar mantendo essa estratégia em vias, de fato, né? Então, assim, para isso, né, eu acho que cada tipo de indústria ela pode fazer uma estratégia diferente, né? A gente decidiu dividir o nosso portfólio de contratação em 3 diferentes blocos de energia, né? Uma forma de diversificar a maneira como a gente contrata energia para se adequar à nossa produção, né? Então, cada empresa vai ter pode ter um percentual diferente de contratação nesses 3 tipos de contratos, né, que a gente acha que são importantes hoje, né? Então, na época que a gente fez a estratégia, havia uma oportunidade pontual de compra de energia de baixo custo em projetos de longo prazo, né, principalmente renováveis, né, e que são os contratos de longo prazo que a gente fala, né, que são contratos de 8 a 15 anos, né? Tinha grande oferta de fontes renováveis com baixo risco, e esses contratos eles ficam na base do nosso portfólio para garantir a previsibilidade de custo sem comprometer outras oportunidades que a gente possa ter no mercado, né? A autoprodução foi um dos pontos importantes que a gente viu, né? Porque a gente poderia ter uma redução no custo do fio, não incidência de encargos setoriais na porção de autoprodução que a gente definiu, né? Uma diversificação maior de portfólio de contratação, sustentabilidade de custos, né? O equilíbrio entre custo e risco, que é uma coisa muito importante quando você vai avaliar um projeto de autoprodução. A gente vai falar um pouquinho disso lá na frente. E o percentual a gente definiu de acordo com o melhor volume ofertado para ângulo na época que a gente estava fazendo esse tender, né? E a gente tem no topo de todo nosso consumo, né, contratos que a gente chama de compra progressiva, né, que eles vêm para adequar nosso volume de produção e deixar sempre uma oportunidade de melhoria de nosso custo operacional através da redução do custo de energia. Então, são contratos com prazo menor, né? E novamente, né, essa percentual ele tem que ser definido de acordo com os objetivos estratégicos da empresa, com o tipo de processo que ela tem, como ela usa a energia, que tipo de energia que ela está usando, para que você faça um desenho mais adequado de como que você vai estar contratando essa energia dentro das necessidades que você tem na sua empresa, né? Então, e esse percentual ele permite uma exploração de oportunidades, né? Porque como eu tenho contratos que não são de longo prazo, são de menor prazo do que os outros 2, né? Eu tenho sempre a oportunidade de estar entrando com novos contratos, com novas oportunidades, inclusive de autoprodução ou contratos de longo prazo, ou qualquer outra oportunidade que venha reduzir o meu custo de operação, né? Que é um fator importante, né? Então, assim, no contexto da autoprodução, a gente tem que levar em consideração que
do mesmo jeito que a gente tem uma contrapartida pela não incidência de encargos setoriais, que são de valores importantes, que é a CDE Proinfa, encargo de energia de reserva, encargo de serviços de sistema energéticos, sobre a energia que a gente está gerando para consumo próprio. Então, essa não incidência é uma contrapartida, inclusive, do próprio sistema, porque a gente está contribuindo com o sistema, gerando e construindo uma planta para a geração própria de energia, né? Então, a gente tem uma possibilidade significativa de redução de custos e até de previsibilidade do seu custo de operação, de produção, oportunidade de uso de energia renovável, o que é muito importante, né, como a solar e a eólica hoje, e a possibilidade de desenvolvimento de parcerias, né? Porque como é o nosso negócio fim, né, nós da indústria, não é o nosso negócio gerar energia, é muito importante a gente ter atenção a com quem a gente vai fazer essa parceria, né? Quem são as pessoas que a gente vai estar unindo para poder fazer um projeto de geração de energia conjunto, né? Então, isso é um fator muito importante que a gente tem que ter uma atenção muito grande. Por outro lado, né, então a gente vai fazer um investimento no setor que é fora do nosso business, fora do nosso negócio núcleo, né? A gente passa a ter obrigações e riscos de gerador, né, passando a ser um agente setorial perante os olhos da ANEEL, né, regulado e fiscalizado pela agência, né? E a gente vai atuar num setor muito fora da nossa expertise, né? Então, por isso que mais uma vez, é importante a gente escolher o parceiro certo para fazer isso, né? Algumas modalidades, né, que são a autoprodução contígua, né, que a gente chama de inside defense, que a gente pode fazer uma autoprodução dentro da nossa área industrial, né? Então a geração ela é no mesmo lugar e local do consumo, sem necessidade de utilização do Sistema Interligado Nacional, né? E aí você, além de não ter a incidência dos encargos na parcela de energia autogerada, você também não vai ter incidência das tarifas de distribuição e transmissão. Então, é um caso importante ser estudado na hora que você está avaliando essas propostas de autoprodução de energia, né? E a produção é a autoprodução remota, né? Que é fora da nossa cerca, né? A geração vai ser num local diferente do ponto de consumo. A gente vai utilizar o Sistema Interligado Nacional para transportar a nossa energia, e aí, nesse caso, a gente vai pagar a tarifa de uso do sistema de distribuição ou transmissão, tanto para a geração quanto para o consumo. Então, são pontos de avaliação econômica muito importantes na hora que você vai fazer essa decisão, né? E como a gente vai ver um pouquinho lá na frente, tem alguns riscos nisso embutido que a gente também tem que avaliar. Bom, e aqui eu queria mostrar a nossa previsão de encargo setorial, desses principais encargos setoriais que a gente tem de não incidência na autoprodução. A gente fez um pequeno estimativa desse potencial para 2022, né? Porque hoje a CDE está em torno de R$ 44, R$ 45, o Proinfa em torno de 9 e pouco, né? Então a gente está fazendo o ESS e o encargo de energia de reserva, ele é feito na liquidação, né, da CCE, então são valores que são variáveis, né? A gente não tem muita previsibilidade desse custo, né? Mas ele sempre, nesse momento agora, ele está muito alto, né? Então a gente acha que a gente vai ter mais ou menos esse custo de encargo setorial a partir do ano que vem, que é a não incidência, são justamente os encargos que a gente não vai ter incidência na porção de autoprodução, né? Existem estudos e propostas que estão sendo avaliadas pelo governo da inserção de mais 4 encargos setoriais, que pode ajudar a autoprodução, que é o encargo de reserva de capacidade, que hoje está previsto estar em torno de R$ 7,00 o megawatt-hora. Os encargos da geração de energia de Angra 3, que pode chegar até R$ 11,00. Só esses dois, então, já quase mais R$ 20,00 de encargo setorial. A sobrecontratação das distribuidoras, né, para os agentes do mercado, da migração dos regulados para o mercado livre, né, que ainda vai ser definido, e o encargo de disponibilidade de potência, de lastro, né? Então, existe ainda a possibilidade de aumento desses encargos setoriais na autoprodução, no consumo, para o consumidor de energia elétrica, né? Que podem haver incidência, não incidência na autoprodução de energia. Então, dentro disso, né, a gente avaliou um pouquinho, né, quais são os riscos que a gente tem hoje na hora que a gente vai escolher aonde a gente vai colocar quando a gente pensa numa autoprodução fora da sua cerca, né? Então, assim, você tem
o risco de geração das fontes intermitentes, né, como eólica e solar, né, com a variabilidade mensal, diária e horária, né, que hoje já está sendo contabilizado de forma horária, né. Dessa forma, o tomador de risco tem que avaliar como é que você vai negociar isso e que ponto de atenção você vai ter na hora que você vai estudar esse tipo de projeto para você, né. Você tem o risco de submercado, né, como todo mundo sabe, nós temos quatro diferentes submercados no país, né? E são fronteiras definidas em razão da presença e duração de restrições relevantes do sistema interligado, né, de fluxo de energia elétrica, né? Dado que essa restrição pode resultar em diferentes preços entre esses submercados, há o risco de preço envolvido, né? Então, hoje, a gente vê que a grande potencial energético do país está localizado, de geração de energia renovável, está localizado no Nordeste, e a grande maioria da carga está localizada no Sudeste, e esse é um fator importante que deve ser observado nos estudos de autoprodução, né? Quais são os riscos envolvidos e de aumento de custo desses encargos, dessas restrições que você tem entre sistemas. E hoje, né, não mais do que nunca, os riscos de modulação, né? Com o desenvolvimento de mercado e o preço de liquidação de diferenças passa a ter uma base horária, possíveis ganhos e aumentos de perdas, ganhos ou perdas dos agentes, elas têm que ser consideradas num ambiente desse tipo, né? Então, assim, acho que esses três são pontos importantes, né, que exigem uma atenção negocial relevante na hora de se desenvolver um projeto de autoprodução e não pode deixar de ser avaliado em nenhuma hipótese por qualquer que seja o projeto que você esteja avaliando, né? É lógico que tem algumas interações importantes entre a fonte eólica e solar. Eu vou dar um pequeno exemplo mais na frente, né, que são interações que você pode ter, né, de produção de energia entre elas, que tem que ser avaliadas também na hora que você vai fazer isso, né? Dentro dessa estratégia, né, a gente desenvolveu um projeto de autoprodução com a Casa dos Ventos, né, que hoje ela é responsável por quase 75% de todos os processos e projetos de geração de energia eólica no país, ou foram desenvolvidos ou são operados pela Casa dos Ventos, né? Então, é um grande player do mercado. A gente fechou um contrato com eles de implantação, né, de 193 megawatts de capacidade instalada, que são 46 unidades de geração eólica, de 4,2 mega cada uma. São 95 megawatts médios de energia, né, que a gente contratou dentro desse coisa. Foi o primeiro contrato de autoprodução da Anglo-América no mundo, né? Então, no Brasil saiu na frente, né? A gente deu um exemplo muito positivo, né? Que a gente conseguiu viabilizar isso, e foi uma grande quebra também, né? A gente teve que mostrar os benefícios, né, para a Anglo-América de um projeto de autoprodução em todos os sentidos, né? Na época da sua assinatura, foi o maior contrato dessa modalidade assinado no país, né? Então, é uma autoprodução remota, né, de um parque eólico de 193 em 504 instalados, que hoje está em comissionamento no Rio Grande do Norte, né? E a construção dessa planta, somente dessa planta, vai evitar mais de 430 mil toneladas de CO2 na atmosfera, de acordo com os dados do SIM, né? E é um contrato de 20 anos, né? Bom, dentro da estratégia nossa de contratação de energia renovável e de contratos de longo prazo e da nossa estratégia de diversificação de portfólio, a gente também desenvolveu dois outros grandes contratos de longo prazo, né, que são um de energia eólica e outro solar. Hoje a gente tem já contratados 70% do nosso portfólio, 235 megawatts médios, são totalmente de energia renovável, né? Eles garantem a segurança do nosso suprimento, são usinas que vão juntas, está evitando mais de 1 milhão de toneladas de CO2 anuais na atmosfera, né? E esses contratos juntos, já com os outros que a gente tem, nesse momento nós temos 96% da energia elétrica que a gente utiliza, ela é proveniente de fonte renovável. E a nossa meta está em 22, com 100% dessa energia totalmente renovável, né? Bom, e um desses contratos a gente fez com a ES Tietê, que são 70 megawatts médios, né, de um parque eólico que está sendo construído na Bahia, de 167,
que vai evitar também mais 300 mil toneladas de CO2, de emissão de CO2 na atmosfera. Esse é um contrato de 15 anos, e o outro a gente fez com a Atlas, que é mais 70 megawatts de uma planta solar que está sendo construída em Pirapora, em Minas Gerais, e mais 300. Então, como eu disse, são quase mais de 1 milhão de toneladas de CO2 que a gente está evitando, né? E todas essas contratações, elas fazem parte daquela estratégia que a gente desenvolveu, né, de diversificação de portfólio, né, e de renovação da nossa matriz, né? Bom, isso aqui é um pequeno exemplo, né, de como pode funcionar, né, porque a usina eólica, ela produz mais de dia, e a wind, a eólica, ela não tem essa curva aqui, mas é só um exemplo de como que pode funcionar a interatividade entre essas duas fontes, e a importância de você estar avaliando esses projetos em conjunto, no desenvolvimento da sua estratégia, né? Então, assim, acho que eu corri um pouquinho, né, mas eu tinha 30 minutos, eu acho legal o debate, eu estou finalizando, né? Então, assim, a nossa estratégia, ela foi focada em fontes renováveis, e ela vai ajudar a Anglo-América a atingir os objetivos globais dela de redução de pegada de carbono, né? Como eu disse, né, que a gente tem uma meta bastante desafiadora de reduzir 30% até 2030 e zerar nossas emissões até 2040, né? Esses contratos, a gente reduziu mais de 70% das nossas emissões apenas com esses contratos, né? O que dá mais de 1 milhão de toneladas. Essas soluções de baixo carbono, elas têm que ser consideradas e são consideradas em nossas operações, né? E hoje a gente tem outros projetos também em desenvolvimento para isso, né? Então, dessa maneira, eu acho que eu gostaria de finalizar aqui agradecendo a oportunidade à FIENG, e a atenção de todos aqui sobre o assunto. Ok? Muito obrigado a todos aí, estou aqui à disposição de vocês para a gente conversar mais um pouco sobre isso, né? Era isso que eu tinha para apresentar, e muito obrigado. Nós é que agradecemos, Alfredo. Excelente apresentação, né? E o nosso objetivo aqui é capacitar, nós estamos com 90 participantes aqui no nosso encontro, e mostrar às indústrias as oportunidades que existem no mercado, né? E haja vista aí a questão aí que está o projeto de lei 414, que a qualquer momento altera essa regulação e essa legislação. E é uma oportunidade, como você bem demonstrou aí na sua apresentação, que a legislação e a regulação atual permitem essa isenção, né, dos encargos, e que são cada dia maiores, né, que tendem a ser crescentes, e enquanto não se muda esse modelo, e como você bem ressaltou, né, você está contribuindo, né, com essa modelagem para que o governo tenha que investir menos, né, em geração, como a gente está vendo aí esse momento que a gente está vivendo aí de crise hídrica. Então todos buscarem a autossuficiência e a autossustentabilidade dos seus negócios, né, e ainda por cima com redução dos custos e o atingimento das metas sustentáveis, né, ambientais, de governança e de sustentabilidade, como você bem demonstrou. Então, eu coloco aí aberto, se alguém tiver alguma pergunta para fazer para o Alfredo, né, gente? Lembrando que, como eu fiz o resumo do currículo do Alfredo, o Alfredo já trabalhou no Ministério de Minas e Energia, na ANEEL, trabalhou na época na Câmara da Gestão da Crise Hídrica, né, Alfredo? E tem toda essa experiência para compartilhar, não à toa que tem esses magníficos projetos apresentados aí e caminhando aí para a autossustentabilidade a partir de 2022 com energia 100% limpa e renovável, né? Nós temos aqui o Sandro, da Engie, está querendo falar algo. Olá, boa tarde, Boa parabéns, tarde. Parabéns, Alfredo, meu amigo, Olá, muito Sandro. boa palestra aí, parabéns. Não sei se poderia comentar um pouquinho, se for possível, qual foi a estrutura societária que vocês optaram para cada um desses projetos que vocês fizeram? Não sei se poderia comentar assim em linhas gerais.
se foi aquela estrutura de ter mais ações ON, como é que foi isso aí? Foi exatamente isso que a gente fez. A gente fez a estrutura de ações ordinárias e preferenciais, em que a Anglo-América adquiriu a totalidade das ações ordinárias do projeto, né, com direito a 100% da energia gerada por ele. Então, Perfeito, é uma estrutura perfeito. diferenciada entre as preferenciais e as ordinárias nesse caso. Perfeito, perfeito. Tá bom. Obrigado, Alfredo. Obrigado a você, Sandro. Não sei se o próprio Alfredo quer acrescentar algo em relação aí a essa pergunta, né, que o Sandro fez, que pode ser que alguns que estão participando aqui tenham dúvida aí sobre a estruturação mais detalhada, obviamente dentro do limite de poder falar dessa questão aí dessas modelagens, né? Pode ter várias pessoas curiosas com esses modelos. Na realidade, eu acho que esse é um posicionamento bastante particular de cada empresa, né? Como que ela vê essa questão dos dividendos e da participação com ações preferenciais ordinárias num empreendimento desse tipo, né? A gente optou e vimos que havia mais segurança regulatória em participar do investimento, né, como dono do projeto, né, com opções de compra de ações do projeto, né, para ter certos riscos de construção mais controlados, né, por conta do empreendedor, né? Então a gente entra com opção de compra das ações quando o projeto está finalizado. Então a gente não participa efetivamente da construção, até porque não há o nosso negócio, né, e a gente deixa na mão, e por isso que eu falei que a parceria é muito importante, né? A gente tem que escolher muito bem com quem a gente está fazendo a sociedade, né, para que a gente tenha essa segurança de que vai dar tudo certo, né? Sem dúvida, né? Projetos de 20 anos ou mais, então requer essa atenção. O Vladimir Batista também está com a mão levantada. Boa tarde, Alfredo. Tudo bem, Vladimir? Vladimir, aqui da Gerdau, eu sou vice-presidente global de compras aqui, e parabéns aí pela sua apresentação, realmente muito enriquecedora. Eu acho que é o tema que estamos todos nós hoje debruçados em cima dele, né? Olhando Verdade. o presente e o futuro aí dos nossos negócios, né? Eu queria, na verdade, assim, um comentário seu com relação à preferência, o que você vê a tendência das fontes, né? Eólica e solar. O que você está vendo aí com relação ao custo-benefício, né, de CAPEX em relação a essas fontes? Tem alguma preferência ou a matriz está equilibrada? Eu acho que a gente tem que, como eu disse, sabe, Vladimir, é importante a gente olhar como a gente está usando a energia elétrica hoje, para a gente poder fazer a decisão sobre qual fonte que a gente vai utilizar, né? Hoje a gente tem visto, pelo menos com um pequeno aumento do custo dessas fontes aí nesses últimos 2 anos, né? Seja pelo excesso de procura delas, né? Seja pelo impacto do dólar também na negociação desses equipamentos, né? Respondendo a sua pergunta, essa opinião ela não pode ser fechada, né? Você tem que estudar o seu processo e qual das fontes vão te atender melhor, né? No nosso caso, por exemplo, a gente optou pelas duas, né? Porque até elas têm uma complementariedade, né? E conjugado com outros contratos de energia também, né? Que nos ajudam a manter, porque nós consumimos energia 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, de maneira muito constante, né? E então, assim, essa sazonalidade de produção, ela pode nos impactar muito. Então, a gente tomou muito cuidado na hora de escolher as fontes, né? E na hora de desenvolver os contratos também, né? Porque você pode contratar um parque abaixo da produção do P90, que eles chamam de eólica, por exemplo, para você não correr o risco em nenhum momento de estar contratando daquele parque menos energia do que você precisa, né? Então, assim, a solução que eu vejo, né, ela tem que ser meio tailor-made, sob medida para o seu processo, né? Então, você tem que estudar o seu processo para ver isso. A gente vê uma curva de aprendizado dessas tecnologias bastante de preços decrescentes no futuro,
né? Então, a gente acredita que o aprendizado e o avanço tecnológico dessas duas opções e de outras que poderão vir, por exemplo, como o hidrogênio ainda é um custo bastante alto de sua implementação, porque ele é muito energointensivo, né? Mas a solar e a eólica, a gente acredita que esse learning curve aí ele seja bastante acentuado e a tendência é que esses custos venham a ser reduzidos, né? Tá? E é a fonte do futuro, não temos dúvidas disso. Obrigado. Obrigada, Vladimir. O Sandro parece que permanece com a mão levantada. Você tem outra pergunta, Sandro? Sim, só mais um comentário também, Alfredo, se você puder falar, obviamente. Um projeto desse, geralmente a vida útil dele, que se considera em média algo em torno de 30 anos, às vezes até mais. O investimento que vocês fizeram, suponho eu que ele foi proporcional ao tempo do teu contrato, 20 anos. Aí você tem alguma opção, caso você queira continuar sócio do empreendimento, para ir, por exemplo, até a final de vida útil do projeto? Como é que foi isso aí? Não sei se você pode comentar um pouquinho. É um bom ponto esse, Sandro. Obrigado por você ter perguntado, né? Porque você tem várias opções, né? Você pode fazer uma opção em que, no final da vida útil do seu PPA, você pode continuar e ter opção de compra da sua parte, total da sua parte, né, do seu projeto, né, do valor remanescente, ou valor residual do seu projeto, ou pode simplesmente sair dele, né? A nossa opção, até o momento, foi sair, né, depois de 20 anos, mas nada nos impede de, que a gente tem a opção de compra também, de continuar. Nós temos a opção de continuar se a gente quiser. Então, isso vai muito da estratégia empresarial de cada empresa, sabe? Então, assim, você não pode fechar, o bom é você sair, ou o bom é você ficar. Isso é uma decisão empresarial de cada empresa, né? A gente chegou a avaliar tanto a opção de comprar e ficar dono, né, do valor residual e ficar com o projeto para você, né, com o custo residual de operação daquele projeto, e tanto quanto também não ficar, né? Então, essa é uma decisão empresarial de cada empresa. Eu acho que a nossa foi particular, diferente, né? Mas ela pode mudar, porque a gente tem que ver como é que vai ser a performance da planta, como que a gente vai fazer os upgrades e manter a performance dessa planta ao longo dos anos dela de operação, para a gente poder decidir, né? Então, essa decisão ainda não foi tomada. Tá, mas vocês não têm um valor já pré-definido do valor das ações, caso vocês queiram continuar? Já tem. Perfeito. É lógico que tem os valores das ações, inclusive porque elas vão ser remuneradas, né? E nós temos valores pré-definidos das ações, tanto para comprar ou para vender. Ela para outro, né? Dos sócios. Perfeito. Obrigado, Alfredo. É lógico, tem que ter isso. Obrigado por ter alertado, Sandro. Obrigada, Sandro. Estão com a mão levantadas o Lucas e depois o Jorge Brandão. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Alfredo. Muito boa, né, a palestra. Boa tarde. Então, é o seguinte, eu sou o Lucas, eu estou começando agora, né, a trabalhar em energia solar, sabe? Eu estou com um parceiro, eu sou aqui do Paraná mesmo, né? Eu estou com um parceiro aqui perto, né, no caso, e a gente vai começar agora a fazer instalações, sabe, né, só que de geração distribuída, sabe, de fotovoltaico, mas de geração distribuída. Eu fiquei com uma dúvida em relação aos encargos que o senhor falou, porque, por exemplo, pelo que eu estava estudando esses dias, aí em Minas Gerais, o ICMS sobre a TUSD, por exemplo, para geração junto à carga, por exemplo, você tem a casa e tem os painéis instalados, esse é o mais comum, né? Ali você pode ter isento, né? Aqui no Paraná, por exemplo, não tem. O ICMS, tipo, ele é isento só sobre a tarifa de energia. A TUSD não, né? Aqui no Paraná é sim. Então, eu fiquei pensando, eu fiquei na dúvida. Esses dois encargos que o senhor falou, eles vão alterar alguma coisa em relação a isso, depois, quando for aprovado? Vai fazer? Não, eu não entendi a sua pergunta. Porque o ICMS é um encargo, né? ICMS... Você está falando o ICMS Isso, sobre energia? Isso, não, é isso, dentro da energia
da conta, né, que vem da conta do cliente, né, tem a parte dos encargos que ele fala, né, por exemplo, esses daqui, dependendo de qual cliente for, claro, mas e esses 2 encargos que o senhor falou, ele não é para residencial, né, é para indústria, essas coisas, né, quando tipo, tem os 4 encargos lá, que eu esqueci do nome agora, mas tem mais os outros 2 que o senhor falou lá vai aparecer, pode aparecer os outros 2, né? Ele está falando do ambiente de contratação regulada, né, Alfredo, do ambiente de geração, modelo geração distribuída. Aí, Lucas, são modelagens diferentes, essa que o Alfredo nos apresentou para clientes do ambiente de contratação livre, tá? Onde esses encargos, né, que são cobrados na ATUS de encargos, o autoprodutor ele está isento desses encargos. Essa modelagem de geração distribuída, né, que é o mercado cativo e a compensação de energia, não é compra e venda, tá? Ela é uma modelagem diferente. No caso de Minas Gerais, tem um incentivo, né, sobre a de isenção de ICMS para a solar fotovoltaica, isso para empreendimentos até 5 megawatts de potência instalada, e esse ambiente que o Alfredo está falando, então, são para empreendimentos maiores e é diferente, tá? E aí a adoção do incentivo ou não de benefício para esses empreendimentos em geração distribuídas é política de cada estado e, obviamente, tem que ter a aprovação do CONFAS, tá? Aí, até aproveitando, então, no dia 19/8, nós vamos ter uma capacitação específica sobre esse modelo que você está falando. Aí você pode participar conosco e eu te agradeço aí pela pergunta, ok? Tá certo, então. Como é que é seu nome? Desculpa. É Tânia Santos, Tá certo, assessoria de energia. Tá bom? Isso, tá para vocês 2, por gentileza. Essa parte, né, porque eu preciso pegar mais informação sobre isso. Onde que se encontra? Na site da ANEEL mesmo, né? Essa parte de encargos e tudo mais, né? Porque eu, particularmente, só sei, tipo, meio que por cima, né? Tipo, ICMS, mas aí tem por dentro, assim, né? Se eu quiser me aprofundar mais, eu acho que tem no site do ANEEL, né? Eu não cheguei a procurar ainda. Sim, a gente pode, inclusive, conversar aqui depois desse evento aqui, a gente conversa com você, eu, a Aline, o Sérgio, aí a gente te explica direitinho e te fala onde que você vai encontrar todas as informações, tá bom, Lucas? Te agradeço aí pela pergunta. Sim, eu só vou perguntar mais uma coisa, que eu, particularmente, estou postando bastante coisa, conteúdo mesmo, né? No Instagram, nas redes sociais, não tem problema, né? Eu tirar uma foto aqui, postar nos stories, né? Não tem problema, sem problema. Tá bom, obrigado. Lucas. Obrigado. Muito obrigada aí pela sua participação. Jorge Brandão, por favor, sua pergunta. Alfredo, você virou agora artista também, vai ser fotografado aí. Mas é o seguinte, primeiro te parabenizar, né? Foi muito interessante. Nós somos vizinhos aqui, a Minas Ligas está trilhando a mesma trajetória, né? Até com a ajuda de vocês, mas fazendo até um gancho na pergunta do Lucas, recente aí, e do colega da Gerdau. Alguns projetos em Minas Gerais que podem ser caracterizados pelo governo como projetos prioritários, preferencialmente solares, né? Porque a incidência aqui na região noroeste de Minas ela é muito benéfica. Nós temos o governo dá isenção de ICMS. Então, dentro da pergunta do colega da Gerdau, é só um complemento. Talvez a fonte solar seja uma fonte assim bem atrativa, né? Com uma taxa interna de retorno bem maior do que aquelas provenientes do Nordeste, onde você teria aqueles riscos associados. Mas desde que sua carga e a sua geração estejam no estado de Minas, né? Isso, exatamente, exato, perfeito. Aí, eu queria, depois dessa observação, Alfredo, eu queria colocar para você 2 perguntas. Se a Anglo, tendo em vista ser uma exportadora, né, de commodities, se vocês utilizaram o hedge natural precificando a energia em dólar,
se vocês têm algum instrumento, né, não dolarizando o próprio preço, mas indexando, né, um escalation do preço em dólar. E a segunda pergunta é a questão do racionamento. Lá em 2001, eu me lembro na CEMIG, nós colocamos uma cláusula nos nossos acordos de autoprodução que, se o racionamento fosse de cunho estrutural, o autoprodutor fatalmente estaria isento do corte de carga. E, se fosse de cunho conjuntural, né, aí ele teria que fatalmente participar. O que se configura agora como uma possibilidade de ter... Nós temos uma sobra estrutural, né, em termos de potência, mas, conjunturalmente, nós estamos num período hidrológico desfavorável. Como que está a visão dentro da Anglo, caso ocorra um racionamento no que tange a autoprodução? Obrigado. Obrigado a você, o Jorge. A gente discutiu isso profundamente hoje, a gente vai montar um grupo para poder aprofundar o assunto sobre quais seriam as ações que a gente deveria tomar, no caso de um racionamento, né? Ou que seja de potência, ou que seja de energia, né? E quais são as ações que a gente vai tomar. Então, assim, está muito cedo ainda para eu dizer o que a gente está fazendo, né? A gente está atento, está acompanhando de perto, né? E no desejo que a gente não venha a ter esse extremo novamente, né? Porque realmente é bastante preocupante, né? Salvo engano da minha parte, eu concordo com você sob o ponto de vista da autoprodução, ficar livre do racionamento, né? Isso aconteceu em 2000, né? A porção de autoprodução, ela não ficou, como fala... Sofreu a redução compulsória, né? Sofreu a redução compulsória que a porção consumo teve, né? Então, assim, a nossa visão continua que isso pode ser uma realidade, mas a depender da gravidade do racionamento que pode acontecer, que na verdade a gente ainda está no âmbito das hipóteses, né? Nós estamos vendo que a gente está num momento bastante crítico do nosso sistema, não é impossível de não acontecer, mas a gente tem que monitorar de perto e fazer o planejamento dia a dia de como está indo para tomar a decisão na hora certa, né? E nem que seja, porque eu tomar a decisão antecipada ou demorar para tomar é o mesmo erro que você pode cometer, ela tem que ser tomada no momento certo, e para isso a gente está monitorando isso bastante perto. Em relação ao contrato a dólar, sim, a gente tem, né? Não é em dólar, porque ele da maneira como você falou, a gente viu que isso funciona muito bem, né? Que traz uma certa estabilidade por causa do hedge natural e por causa de outros fatores, né? Então, a gente desenvolveu opções desse sentido, a gente buscou e estudou várias opções de dólar real, 60-40, de tudo quanto é jeito que você imaginar, e a gente tem um contrato, sim, dessa forma. Tá? Respondido? Respondido, Jorge. Excelente. Muito obrigado, Alfredo. Nada. Obrigada, Jorge, pela colocação, até aproveitando aí a pergunta e trazendo até para os dias de hoje, essa questão da redução voluntária de demanda, apesar de fugir do escopo da autoprodução, que é o tema do nosso encontro hoje, né, como eu comentei aqui no início do evento, né, Alfredo, a gente enviou a contribuição para o Ministério de Minas e Energia, né, e fizemos a proposição de cair a linha de corte para 1 mega médio, né, e até que as empresas que voluntariamente fizessem a adesão não participassem posteriormente de um rateio, né, digamos assim, compulsório de redução no racionamento, exatamente porque estariam contribuindo para superar esse momento de crise, né? Mas todos nós torcemos aqui para que a gente não venha a ter, né,
chegar nesse limite, né? Não é desejo de ninguém que cheguemos nesse limite, mas realmente estamos atentos aí a essa questão aí de uma provável dificuldade aí, principalmente no próximo ano, se não chover dentro da média, né, Alfredo? E eu vi aqui que seus projetos aqui, a maioria, o início já é início do ano que vem, né? Isso, exatamente. Os fornecimentos, né? E as fontes eólica e solar, basicamente, que tem a complementariedade, que são o escopo aí dos seus contratos. Mas como é que fica, Alfredo, a questão aí, porque, como você bem explicou, elas se complementam, porém, tem um delay aí entre a solar e a eólica, e você complementa aí com fonte hídrica, no caso, com seus contratos? Sim. É só para a gente esclarecer aqui, porque a fonte solar e eólica, né, são fontes intermitentes de energia, e elas precisam de ter aí ou a hídrica ou termoelétrica para dar essa garantia da entrega, né, e principalmente a questão aí que você bem colocou, já que nós estamos aí agora com o PLD horário e essas variações, então é importante que as indústrias estejam atentas aí nos projetos, né, além de todos os pontos que você bem colocou, essa questão aí de ter a garantia de 100% da entrega do consumo de cada um, correto? Isso mesmo, você está perfeito. Então, tá. Eu não sei se o Jorge ainda está com a mão levantada, tem mais alguma dúvida, Jorge? Jorge? Não. Já está tranquilo. Ah, então tá ótimo. Eu vou deslevantar minha mão aqui. Não, tranquilo, era só para saber se foi esclarecida a questão, né? Alfredo, aqui no chat, aqui as pessoas todas parabenizando aqui pela sua excelente apresentação. Realmente a gente aprendeu bastante aí com a sua brilhante fala. E agradecer mais uma vez aí por sua disponibilidade, por sua atenção em estar aqui conosco, né? Esperamos que a gente possa realizar outros encontros, porque eu tenho certeza que vai suscitar muitas, principalmente quando você mostrou aí os encargos que se estão isentos com esse modelo, e essa oportunidade, enquanto não vem a nova legislação em relação ao tema, então é o momento das empresas aproveitarem para reduzir seus custos e ter a garantia do seu fornecimento com energia limpa e renovável, e garantir, assim, a sustentabilidade dos seus negócios, né, Alfredo? É isso aí. Então, agradecer mais uma vez a sua participação e passar aí a palavra para as suas considerações finais. Ok. Eu que tenho que agradecer essa oportunidade, eu acho que é sempre bom a gente estar aqui dividindo experiências e conversando com as pessoas sobre as oportunidades que a gente tem no mercado. Espero ter respondido todas as perguntas. Estou disponível para qualquer um de vocês para conversar depois, no momento que vocês quiserem, para a gente poder discutir algumas especificidades da sua própria indústria, do jeito que vocês quiserem. Eu acho que foi muito bom essa oportunidade que vocês me deram. Eu agradeço, viu, Tânia? É sempre bom estar aqui discutindo com as pessoas um assunto de relevada importância, né? E é isso aí. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Abraço a todos aí, obrigado pelo prestígio das perguntas e da presença de todos, e estamos aqui à disposição, beleza? Nós é que agradecemos, e já falamos aí, né, porque nós estamos trabalhando na capacitação contínua, né, da empresa, das oportunidades de negócio, desenvolvimento de negócios em Minas, e já falo que dia 19 nós teremos a segunda turma da estrutura tarifária de energia elétrica e os custos pagos pelos consumidores, né? Já tivemos a primeira turma, turma dada pela especialista Maura Galupo, né, que é especialista em tarifas e regulação. Nós vamos compartilhar com vocês os links. No dia 25 nós vamos ter um evento sobre capacitação de geração distribuída, até para atender aí umas demandas e as perguntas que o Lucas nos fez, né? Vai ser um excelente evento também, uma capacitação, um curso. E outro dia 25 de agosto, que é sobre autoprodução de energia elétrica.
né? Então, aí a modelagem jurídica que nós vamos apresentar no dia 25 de agosto, nesse sentido de continuar apresentando as oportunidades às indústrias, né? E, mais uma vez, agradecer a todos aqui. Nós vamos... esse evento foi gravado, vai estar no YouTube, e vamos mandar na sequência a pesquisa para vocês nos